dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Bom Sucesso. Estamos iniciando mais um programa Conversando com as Comunidades. Palavra de Sábado, uma produção dos freis agostinianos da paróquia Santa Cruz de Chapada do Norte. Neste início de programa, nós queremos saudar com muito carinho os nossos irmãos aniversariantes desta semana, Deusiane e Isabel, da comunidade do Córrego Manuel José, o nosso irmão Vinícius, aqui de Chapada do Norte. A vocês, queridos, queridas, o nosso abraço de felicitações. Também um abraço carinhoso para o seu lado, ministro da Eucaristia em Minas Novas, seu Geraldo. Um abraço para o senhor, obrigado pela sintonia, pela companhia conosco. Um abraço também para a Dazinha, para a Aline, lá no Céu Azul, para a Sirlene, para a Du, para a Lia, para toda a família de Dona Lia, que estão também sintonizadas conosco aí no programa Conversando com as Comunidades. A gente tem a alegria de receber hoje no nosso programa a irmã Ana Vilma, que é da Congregação das Pequenas Filhas de São José. A irmã Ana Vilma, junto com a irmã Franca, a irmã Verônica e a irmã Marisa, estão visitando a nossa paróquia da Santa Cruz em Chapada. E aí a gente aproveita, não é, para conversar um pouquinho com a irmã Ana Vilma, pedir que ela também nos ajude a refletir a palavra de Deus, o Evangelho deste fim de semana. Bem-vinda, irmã Ana Vilma, ao nosso programa Conversando com as Comunidades. Obrigada, Frei Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bom Sucesso. Então, uma alegria poder nesta manhã estar com vocês para junto refletirmos sobre a palavra que o Senhor nos coloca para este fim de semana. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus. Isso Mas mesmo. vamos ouvir a música? Vamos acolher, não é, a palavra de Deus, abrindo aí este bloco, Palavra de Salvação. Vamos ler então o Evangelho de Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César
Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus ensina e propõe a verdade, seu interesse é o caminho de Deus. Não desconhece trama e maldade, nem a malícia dos fariseus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Irmã Ana Vilma, qual é a mensagem do Evangelho deste 29º domingo do tempo comum para as nossas comunidades? Esse é um evangelho que é muito questionador e eu gostaria de colocar aqui 3 pontos que eu penso que pode ser importante para a nossa reflexão. Primeiro ponto é a gente perceber como os fariseus tentam armar essa cilada para Jesus, e é interessante que eles começam com os elogios. Como se quisesse acariciar, elogia, fala isso, fala aquilo, e a gente percebe muitas vezes isso acontece, pessoas que chegam elogiando, falando palavras bonitas, mas no final a intenção era fazer Jesus cair numa cilada. E aí é um apelo para a gente prestar atenção com o que a gente ouve, como as pessoas costumam nos tratar. Às vezes esses elogios, como a gente costuma dizer, rasga seda e no final apunhala pelas costas. É uma cilada, né? Exatamente. Então essa é uma atenção. Mas o mais importante é quando eles perguntam, né, sobre a moeda e Jesus dá essa resposta, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, um convite para a gente se perguntar qual é o lugar de Deus na nossa vida. Qual é o lugar que Deus ocupa, o que é de Deus em nossa vida. E aí a gente pensa, né, naquilo que é mais importante, o nosso tempo, o nosso afeto, as nossas obrigações, com aquilo que a gente emprega tempo, emprega energia. E às vezes a gente troca, né? Quantas vezes no dia a dia a gente dá mais importância a pessoas, a outras coisas que não a Deus, ou até mistura as coisas, não é? Porque às vezes hoje também tem muitas pessoas que tratam muitas coisas que são do mundo como se fossem coisa de Deus, troca a verdade pela mentira. Isso hoje está muito comum, as pessoas trocar a verdade pela mentira, não dar o devido lugar para aquilo que é de Deus. E aí são as celebrações, a palavra, tudo aquilo que é da religiosidade, que é para alimentar a fé, a gente deixa para o segundo plano. Ir à missa, participar das celebrações, fica tudo para o segundo plano. E aí Deus não está tendo o lugar que Ele merece na nossa vida, que é o lugar mais importante. E acho que um outro aspecto também é que quando eles colocam a moeda, né, é lícito ou não, e Jesus dá essa resposta para lembrar, não é, que a gente tem obrigações perante a sociedade, perante o mundo, perante a nossa comunidade. Uma pessoa que é temente a Deus, ela não pode ser uma pessoa injusta, uma pessoa que ela não cumpre o seu papel social também na comunidade. É uma pessoa comprometida com as coisas que acontecem na vida da sua comunidade, sem, no entanto, deixar de seguir as coisas de Deus. Acho que isso é muito importante. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí a gente se perguntar, né? Como é que a gente está lidando com as coisas de Deus? Que lugar as coisas de Deus ocupam em nossa vida, no nosso dia a dia, não é?
os nossos afetos, nossas preocupações, aquilo com o qual a gente gasta tempo e por aí vai. Acho que é um evangelho que nos questiona muito. É uma página bem provocadora, né? E olha aí, amigos e amigas ouvintes, a irmã Ana Vilma nos dá 3 chaves de leitura para a gente entender e praticar, porque isso é o mais importante, né? Pôr em prática esse evangelho que nós acabamos de ouvir. Prestar atenção nas possíveis ciladas, às vezes muito elogio, rasgação de seda, né? Nem sempre tem sinceridade nisso, né, Ana Vilma? Às vezes é cilada, então prestar atenção nisso, depois, né, ter muita responsabilidade com as nossas obrigações perante a comunidade, perante a sociedade, e o mais importante, perguntar-se, questionar-se sempre qual é o lugar de Deus, o lugar das coisas de Deus em nossa vida. Esse é um questionamento que a gente vai ter que amadurecer ao longo desta semana, amigos e amigas ouvintes. Qual é o lugar das coisas de Deus em minha vida? Com essa coisa da pandemia, muita gente começou a se afastar da igreja. E aí agora tudo é importante. E a missa, e a celebração, e os encontros com a comunidade vão ficando sempre para o segundo plano. A gente já pode voltar com os cuidados, né? Todo mundo de máscara, respeitando a distância, mas já pode voltar de alguma forma. Mas para muita gente a preguiça está tomando conta. Então olha aí, qual é o lugar de Deus, qual é o lugar das coisas de Deus na nossa vida? Fica essa perguntinha aí para a gente rezar e meditar o evangelho deste domingo. Falando em cumprir com responsabilidade as nossas obrigações perante a sociedade e a comunidade, que é também uma deixa do evangelho desse domingo, a gente vai abrir agora o bloco Sal da Terra e Luz do Mundo, que em razão da festa do Rosário, na semana passada, a gente deu um stand-by, mas a gente volta com ele para ajudar, né, no discernimento, na conversa, no amadurecimento das questões políticas nesse ano de eleições municipais. Tudo, claro, a partir do ensinamento da Igreja, da doutrina social, do ensinamento do magistério e da Sagrada Escritura. Sal da terra e luz do mundo, todos nós somos convidados a ser. Meu amigo, minha amiga ouvinte, você que é cristão, você que é batizado, é convidado por Jesus a ser sal da terra e luz do mundo. Entrar nas diversas situações, nos diversos espaços da vida da comunidade, da vida social e deixar aí a marca cristã. Nós estamos nos preparando para as eleições municipais, faltam menos de 30 dias para o pleito das eleições e a igreja, por meio do nosso bispo, né, o nosso administrador apostólico, mas também nós aqui na paróquia Santa Cruz, temos tido o cuidado de orientar, de ajudar os cristãos no discernimento de suas escolhas. E nesse programa, a gente gostaria de deixar aqui 3 trechos da Escritura que podem ajudar nesse discernimento sobre a nossa escolha. A irmã Ana Vilma vai ler os trechos da Bíblia e eu logo depois farei um breve comentário sobre cada um deles. Ana Vilma, qual é então o primeiro trecho que a gente pode oferecer para os ouvintes? Pelos seus frutos os conhecereis, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Olha aí, Jesus no Evangelho de Mateus está nos oferecendo esse claro conselho para o discernimento.
avaliar os frutos. Avalie as propostas, a conduta, o histórico político dos seus candidatos. Quais são os frutos que eles oferecem? Quais são os frutos pretendidos por eles? A gente já falou disso outro dia. Presta bem atenção no projeto, no plano político dos seus candidatos. Isso nos fará conhecer. Os frutos nos fazem conhecer. O segundo trecho, Ana Vilma? É do livro de Amós, capítulo 8, versículos 4, 6 e 7. Ouve isto, vós que esmagais o indigente e quereis eliminar os pobres, vós que dizeis, quando passará a lua nova para comprarmos o fraco com dinheiro e os humildes com um par de sandálias? Jurou o Senhor, não esquecerei jamais nenhuma de suas ações. O profeta Amós está indicando um outro aspecto importante. Não troque o seu voto. Quem compra votos é corrupto, não serve para governar. Quem vende o voto também é corrupto. Comprar ou vender o voto equivale à corrupção da consciência, um pecado gravíssimo, segundo a moral cristã. Se você comprar ou vender seu voto, saiba, você não poderá comungar livremente, porque em consciência você escolheu pôr em risco a vida de muitos irmãos e irmãs. E o terceiro trecho da Bíblia, Ana Vilma? Da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 6. A caridade é prestativa, não procura o seu próprio interesse, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Olha aí, São Paulo, na carta aos Coríntios, nos dá uma preciosa lição. A caridade não procura seu próprio interesse. Vote pensando não apenas em si, vote pensando na coletividade. Avalie bem, a sua escolha é a melhor para o bem de todos, ou pelo menos o melhor para o bem dos mais pobres? Supere as preocupações egoístas e mesquinhas, típica do partidarismo. Faça uma política com P maiúsculo, meu irmão, visando o bem comum. E é importante lembrar, quando passar as eleições, continue participando da vida pública. Acompanhe, cobre, avalie o mandato dos seus candidatos. E siga também o ensinamento de Jesus e o conselho do apóstolo Paulo. Não guarde rancor. Não vale a pena desfazer amizade, criar discussões na família por causa de política. Não guarde rancor. Seja livre, seja consciente, seja responsável. Avalie os frutos, não venda o seu voto, não vote pensando apenas em si, mas pensando no bem comum. Essas são as orientações pastorais para este período das eleições. Recolha agora as suas intenções pessoais, porque chegou o momento de rezar. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Senhor Deus, ajuda o teu povo a dar a ti o lugar que mereces. Ilumina as nossas consciências para saber distinguir o que te pertence e o que pertence a César. Faz-nos priorizar a relação contigo, o teu louvor, faz-nos priorizar a oração, a vida em comunidade. Ajuda-nos também a discernir o que é melhor para as nossas cidades, para a nossa sociedade, fazendo-nos de fato sal da terra e luz do mundo. Tudo isto te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, ele que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos chegando aí ao final do nosso programa de hoje. Agradecemos a sua companhia, a sua sintonia conosco. Agradecemos a irmã Ana Vilma pela colaboração. E aqui os avisos do nosso fim de semana. Nós temos daqui a pouco, 9 horas da manhã, missa na comunidade do Mazagão.
às 16 horas em São João Marques e às 17 horas em Santa Rita e 19h30 no bairro Céu Azul. Amanhã, domingo, temos a missa transmitida pela rádio às 7 horas. Às 9 horas, missa na Igreja Matriz, transmitida pelas mídias sociais. 9h30, missa em Cachoeira. Às 15 horas, missa em Samambaia. Às 16 em Buracão e às 19 missa em Boa Vista. Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem bem, façam o bem. Graças a Deus, a vida continua. Somos gente nova, somos gente nova, vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. E você, irmão e irmã que nos acompanhou aí pelas mídias sociais, a você também o nosso abraço de gratidão. Irmã Ana Vilma, quer dizer alguma coisa aí para os telespectadores? Obrigada por estar presente com vocês nesta manhã. Meu abraço, um abraço também das outras irmãs para todas as comunidades de Chapada. Grande abraço.